Granada 2, Barcelona 2 e o time da gente ainda continua errando bolas capitais. Jogadores, quando jogam contra a gente, baixa o Messi quando pega uma bola de finalização e guarda o gol. Eu lembrei até, vou começar esse vídeo que eu tô muito tenso, vou começar esse vídeo até de uma forma descontraída. Eu lembrei aí, hashtag Neuer. De vez em quando, Giovanni, eu tô pelas redes sociais, no Twitter, aparece Neuer no assunto mais falado do Twitter. Aí eu clico no nome Neuer para ver, Neuer tá se recuperando. Não, sempre algum time brasileiro, Corinthians, Flamengo, que fala bem assim, tal time, todo time que joga contra a gente, o goleiro vira Neuer, tá entendendo? Então eu fico com essa sensação às vezes quando os times pequenos vão jogar contra o Barcelona, né? E assim, apesar dos erros, o Barcelona fez tudo o que podia no aspecto futebolístico, com os jogadores que podia, e no final poderia até ter conseguido a vitória. Mas passando do futebolístico, a gente não tem controle. Então a gente tem que focar no que a gente tem controle, que é evitar esses erros, ser mais contundente, não deixar o adversário tão confortável, e enquanto os jogadores da gente não voltar de lesão, esse é o máximo que os outros jogadores podem entregar, e entregaram até muito hoje. E aí, Giovanni, qual é a boa? Assim, é difícil fazer esse vídeo hoje, é complicado. O Barcelona cometeu erros sim. O Barcelona foi punido pelos erros. 3 chances que o Granada teve e simplesmente ele fez 2 gols. Eles acertaram 2 chutes no gol e fizeram 2 gols. E enquanto o Barcelona cometer esses erros bobos, vai ser complicado. Porque Pep Guardiola falava, e o Fagundes até que falou isso, que lembrou isso antes aqui em off, que para ganhar a La Liga, você tem que jogar muito melhor. Você tem que jogar muito bem. Se for deixar no 50-50, se não jogar 100% todos os jogos, não tem como ganhar. Não dá, é impossível ganhar. Vamos seguir. Agradecer a todos os membros, agradecer a você que está assistindo. Se puder, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, roda a vinheta. Granada 2, Barcelona 2, 2 gols do Brian Messi lá, Brian Romário pelo Granada, e pelo lado do Barcelona foi o gol de Yamal e o gol de Sérgio Roberto, aquele gol que ele chutou, pegou do goleiro ali e encobriu, batendo com efeito para trás ali, né? Um jogo que a gente falou no pré-jogo, que jogos contra esse tipo de time, o que a gente não pode fazer é dar gols para o adversário, dar chance para o adversário. É a gente jogar o nosso jogo e fazer a superioridade técnica prevalecer durante a partida. E, meu amigo, com menos de 1 minuto, talvez menos de 40 segundos, Giovanni estava me lembrando aqui, menos de 40 segundos, Christensen sai uma bola ali para Gavi, Gavi é cercado por 3 jogadores do Granada, e quando a gente estava se arrumando na cadeira para assistir o jogo, a gente tinha que escalar metade do Everest, né, Giovanni? E ainda comete mais um erro, né? Uma pressão desencaixada no campo ofensivo. O Gavi dá uma cochiladinha, dá um passinho pro lado, o cara recebe a bola, avança alguns metros e lança nas costas do Koundé. E o Koundé ainda toma um drible desqualificante, o cara bate de 3 dedos, faz um golaço. E com pouco tempo, 2 erros e a gente tinha tomado 2 gols. Idiotas, 2 gols idiotas. E assim, e bate o desespero, né? Bate o desespero porque uma coisa a gente tem que separar. O time da gente dessa temporada ataca muito melhor do que o da temporada passada. Na temporada passada a gente era mais sólido defensivamente. O time dessa temporada cria chance. O time dessa temporada tem números de finalização. Mas a gente sabia que a gente estava basicamente correndo contra o tempo. Porque o 11 da gente era o full que podia. Era o máximo que o Barcelona poderia entregar hoje. Dá uma passadinha no 11 para vocês. Ninguém acertou o 11 não, né, Giovanni? Ninguém acertou o 11 hoje não, né? Não. Dá uma passadinha no 11 para vocês. Ter Stegen, Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé, Gundogan, Gavi, Fermin, Yamal, Ferran e João Félix. Você olhava para o banco do Barcelona, conhecido, assim que a gente tinha o Inigo, Sérgio Roberto e Oriol Romeu. E o Araújo, que entrou porque Koundé machucado. Já a gente vai falar disso daí. Já a gente chega lá, em Koundé machucado. Então, assim, era um jogo onde a gente sabia que o desgaste ia ser extremo, porque a gente ia ter que escalar,
e a gente estava correndo contra o tempo, porque os jogadores que estavam em campo iam começar a cansar, ia começar a perder rendimento, e a tensão foi só aumentando, só aumentando. O Barcelona ainda conseguiu um gol antes do intervalo, ainda conseguiu o gol ali antes do intervalo, um gol muito importante, e a gente continuou martelando, mas não deu, velho, não deu para trazer os 3 pontos, não. Não deu, né? Principalmente porque, assim, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, o Fagundes estava falando que o nosso time na temporada passada atacava muito pior e se defendia muito melhor. Isso é um fato. Na temporada passada, o Barcelona, eu não vou falar que tinha uma média de tantas finalizações, porque eu vou estar tirando esse número de não sei aonde. Mas os números que a gente acompanhava, o Barcelona, quando tinha 12 a 15 finalizações no jogo na temporada passada, é que ele finalizou muito. Muito. O XG dos jogos do Barcelona era menos de 2,5. Era 1,8, 2,3. Então, na temporada passada, a gente tinha muito mais dificuldade de atacar, porém não tomava gols. Então, era 1-0, 2-0, porque não tomava gol. Então, era sempre assim. Sempre apertado. Essa temporada, o time ataca melhor. O XG dessa partida foi 3,2, com 22 finalizações totais. E de 9 jogos, eu acho que só em 3 ou 4 partidas que a gente não deu mais do que 17 finalizações, 18 finalizações. Sim, a gente tá nesse processo. Sim, a gente tá nesse processo. E assim, velho, com muitos desfalques, né? Com muitos desfalques, e isso pesa muito. Antes de falar dos desfalques, né? Vamos falar logo de mais um, né? Eu ia falar já sobre um comportamento do Granada, tudo e tal. Gente, a gente tá saindo numa média de um jogador importante por partida, perdendo, né não? Tá de brincadeira. Todo jogo do Barcelona... E é sempre quando o cara tá bem. É brincadeira. É brincadeira. Hoje Gavi embolou ali com o jogador, foi cair um pouquinho por cima da perna de Koundé. Essas coisas ali que parecem ser simples, eu quero estar completamente equivocado, tá? Mas às vezes é uma torção no ligamento ali que precisa de um tempo imobilizado para voltar, que eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado e a gente perde Koundé. E assim, eu não sei em que estado que a gente vai chegar no meu clássico no final do mês. Realmente é um negócio que a gente não tem como ficar focando só no jogo. Acontece uma lesão dessa, a gente fala bem assim, não é possível, pode acabar essa porcaria mesmo 2-0. Tem hora que o sentimento é esse, de frustração. A frustração porque assim, o nosso time tinha que correr atrás de uma partida que estava 2-0 para os caras, tinha que correr muito atrás, e simplesmente você vê que não é uma lesão que vai acabar com a carreira do cara. Só que no momento que a gente está, qualquer jogador que sai é um absurdo problema. É um absurdo. E, cara, a gente perde o nosso melhor zagueiro da temporada. E voltou, assim, até tentou, né, Giovanni? E depois falou, não dá. Não dá. E nesses momentos é melhor não forçar. Porque se for uma lesão, pode ser uma lesão ligamentar. E aí, se você força, você pode piorar. Então, tem que sair. Não força. Sai e vambora. Só que uma coisa que o Fagundes não queria falar, mas que eu tenho que falar, é que é um absurdo a arbitragem desse campeonato. É patético. É patético. Simplesmente nos tiraram uma vitória. Uma vitória que foi muito dura, que foi muito sacrificante, e nos tiraram uma vitória. Nos tiraram. É o que eu tava falando na intro. Eu acho que vocês conseguem sentir a minha frustração, né? Eu acho que não preciso ficar me explicando muito aqui, não. Foi o que eu tava falando na intro. Se a gente ficar... Não é que não deve falar sobre isso. Muito pelo contrário. Quando é tão escancarado assim, todo mundo vê, não precisa nem a gente ficar falando muito. Mas assim... E foi o que o Giovanni tava falando. Ou a gente foca em melhorar para ganhar partidas com folga, ou sempre que for alguma coisa duvidosa, não vai ser a favor da gente. Se vocês não sei se vocês lembram, é porque eu sou meio maluco, eu que fico vendo essas coisas, mas o nosso querido hoje Sotogrado, que estava arbitrando a partida, é o mesmo Sotogrado da primeira rodada contra o Getafe, do pênalti lá, do chute em Araújo, que marcaram mão de Gavi, tá entendendo? É o mesmo árbitro. Então, assim... O jogo do Getafe, os 90 minutos, e ele não fez nada para coibir. O lance, vocês estão vendo o lance na tela?
Ferran Torres estava à frente, mas assim, na minha visão, tranquila aqui, sem clubismo, eu acho que a bola passa muito distante de Ferran Torres para ele ter interferido nessa jogada, tá? Mas aí assim, eu não vou ficar martelando nisso não, gente, porque é triste você ficar vendo o estádio, ficar coreando o nome de um ex-criatura aí, que todo mundo fica falando do Barcelona, como se tudo... marca uma falta pra gente, a torcida começa... Rapaz, é uma coisa... O Real Madrid, a mídia madridista, a mídia de forma geral futebolística, tá conseguindo fazer comigo o impossível. Deu vontade de começar a se desligar de ver o futebol. Começar de parar de torcer e tal, igual alguns amigos que eu tenho que abandonou o clube, tá entendendo? Porque, eu vou te falar, tem hora que é frustrante mesmo. Eu não quero nem ficar batendo muito nessa tecla, porque é muito frustrante. Eu já passei por esse processo, assim, eu acompanhava muito futebol, via muitos jogos, e simplesmente eu comecei a me desiludir tanto com futebol, principalmente com o futebol brasileiro, que eu parei de ver vários jogos, e comecei a ver jogo só do Barcelona e jogo do Vasco. Barcelona, Vasco e um jogo de Champions, se eu não tivesse algo muito importante para fazer. E tem hora que dá desânimo nesse nível. O próprio gol hoje que foi anulado, tem um gol do Real Madrid, acho que feito pelo Rudiger, se eu não me engano, acho que é pelo Rudiger, que o Joselu pula na bola, a bola passa a 2 centímetros da cabeça dele e o gol é validado. E o Joselu ainda pula com um zagueiro. Com um zagueiro. Eles então, conseguiram. Assim, isso é triste, é lamentável para a Liga. Porque simplesmente a Liga está tirando completamente a competitividade do campeonato. É só isso. Não, é que eu tô falando. É melhor, vamos voltar pro aspecto futebolístico. Vamos voltar porque realmente, gente, vocês podem colocar o que vocês quiserem aí nos comentários, a opinião de vocês, de cabeça quente, frio, eu não sei que hora sai nosso vídeo sai tarde, então dá para dar uma esfriada, mas vamos voltar, né, Giovanni? Vamos voltar pro aspecto futebolístico, que é melhor. O Granada, depois que fez o 2-0, Granada que começou até no 4-4-2, mas recebe um 1-0 daquele jeito, aí vocês estão vendo aí na imagem, vai para aquela clássica linha de 5, né? E sim, uma coisa que a gente falou uns 15 dias atrás, que o Barcelona estava na hora de começar a criar mais soluções para enfrentar essa linha de 5. O Barcelona tem atacado melhor defesas assim, né? Como o Giovanni mesmo estava falando sobre os números da partida, quantos remates foram que o Giovanni falou mesmo? Deixa eu só pegar aqui para vocês. 22 remates, é isso mesmo. Barcelona com 80% de posse de bola, 22 remates contra 7 do Granada. Porém, tem que atacar também de forma mais inteligente. Porque se o time não atacar de forma inteligente, às vezes o time não está muito bem posicionado para defender um ataque mal sucedido. E aí que vira o caos. É por isso que o adversário pega uma bola aberta, né, Giovanni? E assim, a gente tem que começar a se acostumar a ter jogadores menos qualificados na base da jogada. Porque a gente começou com o Gundogan fazendo uma trinca na saída de bola entre os dois zagueiros. E o Gundogan não precisa estar no pé do zagueiro o tempo inteiro, em todas as jogadas. Troca de posição, vai um pouco mais à frente, recebe esse passe no segundo tempo ele foi lá para cima, mas o primeiro tempo estava baixo demais, né, velho? O primeiro tempo estava todo. E tem até uma coisa engraçada, tem até um print aqui que a gente tirou, vocês estão vendo aí na tela. A primeira jogada ofensiva do Barcelona foi um chute do Gavi, numa bola que o Christensen passa pelo Gundogan, ele está à frente do Gundogan, posicionado em campo. Toca no Ferran, o Ferran deixa a direita pro Gavi, o Gavi corta para a direita e chuta, e o goleiro faz a defesa. Tem alguns comentários na internet que o Christensen poderia ser utilizado como volante, porque o Oriol Romeu realmente caiu de posição nos últimos jogos. Hoje até que ele entrou bem, mas também não jogou tantos minutos. E o Christensen pode sim ser esse cara. Pode. Só que a gente não tem zagueiro suficiente. E agora, se o Koundé sair, é aí que não vai poder utilizar. No segundo tempo, como a gente estava falando para vocês, o time... que o ritmo do jogo estava bom, né? É porque o resultado atrapalha muito nossa leitura, assim, que a gente fica muito estressado com o jogo. Mas o Barcelona estava tocando passe com uma velocidade legal, né? E aí, Xavi olhava pro banco, não tinha muito o que fazer. E aí teve um momento que Xavi teve que tirar Yamal
para colocar Romeu ali, Sérgio Roberto. Qual foi a outra pessoa que saiu junto mesmo, Giovanni? Deixa eu só confirmar aqui. Foi Fermin. O Fermin Lopes saiu e o Yamal saiu para a entrada do Sérgio Roberto e Oriol Romeu. Entrei no Twitter, o nome de Oriol Romeu já estava nos assuntos mais falados. Eu tenho certeza que é o torcedor, os técnicos de redes sociais, cuspindo marimbondo no treinador. Não tem opção. Não tinha opção. Xavi já falou 1000 vezes em coletivas que Yamal é um fenômeno, só que na parte física você percebe que ele tem 16 anos. Então um cara desse, um jovem, um garoto desse que hoje fez o gol, não podemos esquecer que Yamal fez o primeiro gol dele hoje na La Liga. Eu acho que é o jogador mais jovem a fazer gol na La Liga. Não podemos esquecer isso, uma nota positiva da partida, que esse jogador não vai aguentar jogar contra o time mais físico do campeonato 90 minutos, o time tendo que escalar o Everest. E mesmo assim, Xavi fez o que podia, que não podia, botou Cancelo na segunda linha. Romeu entrou bem, chutando de fora da área, dando uns passos na base. Romeu liberou Gundogan. Entendeu? E o time tentou de tudo. Conseguiu no aspecto futebolístico. Passou daí, a gente não tem controle. E assim, né? Isso tudo que o Fagundes está falando fica tão comprovado que o Barcelona fez 3 substituições só no jogo. 3 substituições. Que foi o Araújo, que entrou no lugar do Koundé machucado no primeiro tempo, Roberto e Romeu. Sérgio Roberto e Romeu no segundo tempo, porque simplesmente não tinha mais como colocar. Sim. O banco estava com Iñaki Peña, goleiro, beleza. Astralaga, base. Marcos Alonso, que não tinha por que tirar o Baldé. Inigo Martínez, Guiú, que também é base, e Paulo Victor, também base. Então, 3 jogadores que não estrearam ainda no time principal. Botar logo nesse jogo aí, nessa pedreira. Botar num jogo que a gente está escalando, num jogo que os caras estão com uma linha de 5, num jogo que tudo que eles querem é um contra-ataque. Aquele Brian lá podia ter marcado mais um gol, a bola bateu na trave. Depois que o jogo já estava 2-2, não foi, Giovanni? Exato. E aí tu bota um moleque novo, o cara domina errado. Já era. E assim, tem uma coisa que eu percebi nesse jogo, foi o seguinte. Todas as vezes que o Gavi recuava para participar da saída de bola, a pressão era toda nele. O primeiro gol saiu assim. Outras jogadas que ele recebeu foi assim. A pressão no Gundogan não era uma pressão dupla, tripla. Porque sabe que é um jogador que vai dominar a bola e vai conseguir tocar para o lado se tiver que tocar e vai ficar 3 jogadores batidos. Sim. O Gavi tem um daqueles negócios que tem que melhorar, que a gente fala. Então, tu pegar e colocar mais um jogador jovem, vai ser mais um cara para ser foco de pressão num jogo tão quente. Mas é isso, pessoal. O Barcelona martelou o jogo inteiro, sim, cometeu erros que vai voltar a data FIFA e se o Barcelona cometer, a gente vai perder jogos e vai perder de forma feia, tanto em Liga dos Campeões quanto em El Clássico, batendo na porta contra o Real Madrid. Entendeu? Uma das principais virtudes do Real Madrid é aproveitar o erro. A gente precisa corrigir isso. Precisamos recuperar nossos jogadores. Porque vocês assistiram o clássico na Inglaterra hoje? Vocês estão vendo como jogadores importantes fazem o jogo ficar feio. O Arsenal e City hoje cheio de desfalque, como o jogo ficou enroscado e feio. Então o Barcelona está sem seus principais ativos. Vocês estão vendo a tabela do campeonato aí, Real Madrid liderando com 24, Girona em segundo com 22 e o Barcelona em terceiro com 23, podendo ser ultrapassado pelo Atlético de Madrid, que está com um jogo a menos, se eu não estou enganado, é um jogo contra o Sevilha, se eu não estou enganado aqui. E toca a gente remar, recuperar os jogadores lesionados, concentração e sempre tentar fazer o máximo a nível futebolístico, porque é a única coisa que está no nosso controle. Passando daí, a gente não tem controle nenhum. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entendam que, assim, temos coisas a reclamar, sim. O Barcelona precisa melhorar a saída de bola, precisa melhorar a pressão. E enquanto isso não estiver ajustado, o nosso jogo não vai evoluir. Só que durante essa data FIFA aí, o Xavi vai ter tempo para treinar com os jogadores que estão disponíveis. Vamos fazer algum vídeo falando sobre o que a gente pensa sobre o nosso nível de jogo atual. Sim. Espero que vocês estejam aqui com a gente. Quem puder se inscrever no canal, ativar o sininho, se tornar membro, por favor. Visca Barça. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.